Você que me acompanha, eu me chamo Anderson Medeiros. Vez por outras, eu me deparo com questões, as pessoas me perguntam: Anderson, é possível ser de esquerda e ser cristão? E a resposta que eu dou para essas pessoas sempre é: não. É impossível você ser coerentemente de esquerda e ser cristão. Se a pessoa é de esquerda, ela não pode ser cristã autêntica. Se a pessoa é cristã, ela jamais, uma cristã verdadeira, jamais ela irá ser uma esquerdista. Por quê? Porque são duas coisas que não se juntam, é como água e óleo, certo? São duas coisas extremamente diferentes uma da outra. Eu quero dar para vocês apenas 4 motivos porque eu penso dessa maneira, beleza? Poderia dar mais motivos, mas para o vídeo não ficar tão longo, né? Eu vou dar apenas 4 motivos para vocês. O primeiro motivo, por exemplo, é que a esquerda ela defende regimes totalmente totalitários, antibíblicos, né? Regimes socialistas, comunistas, né? Ao longo da história você vai ver como a União Soviética, como a Coreia do Norte, como hoje o regime da Nicarágua, vamos dizer assim, como hoje é na Venezuela, como foi com Chávez, como hoje é com Maduro, são regimes totalmente totalitários, né? Totalitários. Então, assim, esse é um primeiro ponto. A Bíblia Sagrada, ela sempre preza pela liberdade. Deus, ele nos deu a liberdade desde o início, quando ele criou o ser humano, Adão e Eva, né? Quando ele criou lá no Jardim do Éden. Então, Deus, ele preza pela liberdade. O segundo ponto, por exemplo, é que a esquerda, ela defende conceitos econômicos de uma maneira que a Bíblia ela não defende. Por exemplo, a esquerda defende que tudo tem que estar sob o controle do Estado. As escrituras são totalmente contra esse tipo de coisa. Por exemplo, um dos mandamentos lá de Levítico capítulo 20, né, que fala sobre os 10 mandamentos, nos dá o seguinte mandamento. Vou parafrasear para não ficar um vídeo tão longo, né? Nos dá o seguinte mandamento: não cobiçarás a mulher do próximo, nem a propriedade do próximo, ou seja, nada do próximo. Isso nos dá a entender o quê? Que ali Deus está estabelecendo a propriedade privada. O que é meu. O que é teu, é teu. E eu não posso querer aquilo que é teu, nem você querer aquilo que é meu. É totalmente o contrário que a esquerda pensa. Porque a esquerda prega uma distribuição de renda, ou seja, para todos. Isso é totalmente antibíblico. Alguém pode dizer: não, mas os apóstolos faziam isso lá em Atos capítulo 2. Tudo bem, eles faziam, mas de livre e espontânea vontade. A Bíblia me ensina que se eu quiser contribuir de livre e espontânea vontade para ajudar o próximo, e eu devo fazer isso, porque a Bíblia nos instrui a fazer isso, mas tem que ser de livre e espontânea vontade, eu faço. Mas a Bíblia em nenhum momento ela dá esse poder ao Estado, para o Estado obrigar o cidadão a contribuir dessa maneira, certo? Por exemplo, Jesus falou para o jovem rico: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Ele possuía muitas riquezas e assim ele não quis fazer. E então ele saiu dali triste e Jesus falou: quão dificilmente entrarão um rico no reino de Deus. Só que Jesus em nenhum momento obrigou aquele rapaz a dar riqueza. Em nenhum momento ele atribuiu isso à mão do Estado. Não, ele queria que fosse uma atitude voluntária daquele jovem. Esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto, por exemplo, é a questão do sincretismo. O cristianismo e a teologia adotada pela esquerda é a teologia da libertação. É uma teologia completamente sincretista, né? É como se todos os caminhos levassem a Deus. É uma teologia que deturpa os ensinamentos bíblicos e afirma categoricamente que Jesus ele veio basicamente só para as minorias, no caso os pobres, os negros, tal, tudo isso. E isso é uma falácia, porque biblicamente falando, Jesus veio para todos. Deus ele não faz distinção e nem acepção de pessoas. Lá em João capítulo 3, versículo 16, versículo conhecidíssimo, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz o seguinte: e Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Aqui não faz distinção de raça,
Aqui não faz distinção de gênero, é todos, é homem, é mulher, é branco, é preto, é verde, é azul, é pardo, é índio, é oriental, todos. Por quê? Porque lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito assim: porque todos, todo mundo, pecaram e destituídos estão da glória de Deus, certo? Então todos precisamos da graça salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é um terceiro ponto. E a teologia da libertação, que é sincretista, digamos assim, que muitas vezes afirma que todos os caminhos levam a Deus, isso é totalmente antibíblico, porque Jesus falou lá em João capítulo 14, versículo 6, que ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus não fala que ele é um dos caminhos, mas ele fala ele é o caminho. Ou seja, só tem um único caminho. Esse caminho é Jesus Cristo, certo? Então esse é um outro ponto. E o último ponto, para finalizar esse vídeo, é exatamente as ideologias de esquerda que não compete a um cristão adotar. Por exemplo, a esquerda, ela adota como ideologia, vamos dizer assim, o aborto. A Bíblia é enfaticamente contra o aborto. Para Deus, a vida começa na concepção do ser humano. Quando foi concebido, quando foi concebido ali, quando o espermatozoide se juntou com o óvulo, ali já há concepção para Deus. Deus falou para Jeremias assim: antes que te formaste, antes que você tivesse forma dentro do ventre da tua mãe, eu te escolhi e as nações te dei por profeta. Davi fala que quando nenhum dos seus dias ainda era vistos, Deus já tinha escrevido no caderno, né, lá no Salmo 139, todos os passos de Davi. Jesus, quando ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e Maria vai visitar João Batista, né, a mãe de João Batista, né, João Batista ali tinha cerca de 6 meses dentro do ventre de sua mãe Isabel, e a Bíblia diz que quando João Batista sentiu a presença de Jesus, que não tinha nem formação em si dos seus membros corporais, ele já sentiu uma alegria dentro do ventre da sua própria mãe. Lá na lei de Levítico, se um homem agredisse uma mulher de forma que ela perdesse o bebê, ela viesse a abortar e aquele bebê morresse, aquele homem seria morto. Ou seja, dando a entender vida por vida, ou seja, Deus já considerava uma vida dentro do ventre da mãe. Isso eu estou falando do aborto. Tem diversas outras ideologias, como por exemplo a defesa de vários absurdos, como defender bandido, como a esquerda faz, né? Progressão de pena, tal, tudo isso. Tudo isso é contra os conceitos cristãos. Então, não, cristão não pode ser de esquerda. É como água e óleo, não tem condições, não se mistura. Beleza? Espero ter ajudado em alguma coisa e é isso aí.